Meu nome é Gustavo Marques. Aos 48 anos, sou o retrato do fracasso que ninguém vê de relance, mas que se revela nas pequenas rachaduras do cotidiano. Por quase 30 anos, fui um nome da área financeira. Analista, gestor, depois diretor, até perder o título quando tudo se esfarelou pelas minhas mãos. Hoje moro sozinho num apartamento engolido pelo tédio, nos arredores de Goiânia, sobrevivendo de consultorias que parecem mais um último suspiro do que uma carreira. Sou divorciado há anos, distância protocolar de uma filha que cursa arquitetura em São Paulo. O apartamento vive em silêncio, preenchido apenas pelo som enevoado das minhas corridas frustradas pelas ruas ou das ligações desencontradas da minha ex-mulher lembrando das datas de pagar pensão. Nos 6 meses passados, me vi dissolvendo em apatia. Não houve um evento específico, nem traição, nem falência. Foi só a erosão lenta. Meus exames diziam tudo normal, exceto pelo que não estava nos relatórios. A sensação mortiça de estar à margem da própria vida. Entrei em uma espiral de gastos impulsivos, pseudo-treinadores de masculinidade, armas, workshops com nomes cruéis, cursos ridículos prometendo resgatar o macho interior. O dinheiro foi embora, junto com a esperança de ser admirado, temido ou amado por alguém. Nem mesmo para mim restava interesse. Foi nesse estado vegetativo, ensimesmado e sem horizonte, que reencontrei Daniel, um conhecido da época da faculdade de economia. Daniel, cujo fracasso outrora parecia irreversível, agora cruzava o saguão do prédio exibindo um terno caro, sorriso fácil e um bronzeado artificial que gritava exclusividade. Não havia envelhecido, parecia recomeçado. Ele me abordou com aquele entusiasmo de quem enriqueceu rápido demais. Gustavo, preciso te mostrar uma coisa. Topa um almoço? Vergonhoso por dentro, aceitei. Não sabia que aquele encontro seria o início do estranhamento. No restaurante, toda a atmosfera se torcia ao redor de Daniel. O brilho grotesco do relógio caro, a garçonete vidrada na sua presença. Mulheres em mesas à volta lançando olhares de cobiça. Daniel sorria, mastigando bife mal passado, como se isso tudo fosse a confirmação silenciosa de sua nova condição. Quando insisti para descobrir seu segredo, ele hesitou. Só nos despedimos na calçada do restaurante, quando finalmente cedeu e me entregou uma esfera minúscula de cristal, envolta num lenço. Tome à noite, não agora. Só isso que peço. Desconfiei de charlatanismo, talvez mesmo de drogas, mas naquele vácuo existencial, aceitei sem mais perguntas, como quem aceita o convite do abismo. O peso do dia empurrou o tempo. A noite chegou com chuva fina e um entregador mal-humorado. Uma discussão tola fez aflorar uma raiva enterrada sob anos de resignação. Ergui a voz, mas logo cedi. Fui buscar o celular vendo no espelho do elevador meu próprio reflexo de pijama envelhecido e inofensivo. Em casa, sozinho, examinei o cristal. Uma pequena lasca, quase ridícula, reluzindo luz da lua. Sem nada a perder, coloquei-o sob a língua. A violência da transformação foi súbita. O corpo colapsou e depois reacendeu. Formigamento e energia, olhos ardendo, músculos latejando. A mente afiada e predatória. Coragem, foco e uma súbita autoconfiança primitiva emergiram. Pela primeira vez em anos, senti que tudo à volta era possível, moldável, perigoso. Um território a ser conquistado. Voltei à portaria, enfrentei o entregador com desdém gélido. Não era mais Gustavo, o fracassado. Era um estranho. Olhei nos olhos dele e o vi titubear, recuar. Minha presença invadia, ameaçava. Aquele Gustavo antigo agonizava no fundo da minha mente, envergonhado no pijama, incapaz de revidar. No elevador, a vizinha influenciadora, ícone do prédio, obsidiada pelo smartphone, me mediu, olhou 2 vezes, sorriu sob a máscara. A segurança descompromissada que transbordava em mim parecia empurrar a realidade ao meu favor. O mundo era meu para quem tivesse coragem de tomar. Em casa, joguei a comida japonesa fora, fritei um pedaço de carne quase crua, vesti uma roupa de treino e corri noite adentro, cortando o bairro em velocidade absurda, os pés flutuando no asfalto.
O suor evaporava como um ritual de renovação. Naquela madrugada, sonhei com matas escuras, lobos e uma sensação de liberdade feroz. No dia seguinte, a energia permanecia. Fechei negócios, confrontei gente, agredi sem pudor colegas e fornecedores. Uma ferocidade febril me dominava. Às 10, Daniel ligou, voz vibrante. Tomou? Como se sente? Respondi. Sou outra pessoa, preciso de mais. Rindo, ele sugeriu. Vem participar da próxima imersão. É assim que se entra de vez. O suspense, o velho temor do desconhecido voltava a crescer. Eu sabia. Estava diante de um abismo sem fundo e me sentia impelido a saltar. Agendei minha saída da consultoria com efeito quase imediato. Quase não sentia nada, nem tristeza, nem alívio. Era só uma preparação para o desconhecido que parecia, enfim, perturbadoramente convidativo. Daniel, agora mentor, me orientou sobre um encontro especial. Você não está comprando um lugar num curso, Gustavo, ele disse. É um ciclo fechado. Ou entende, ou nunca mais ouve meu nome. Soou pretensioso, quase risível, mas eu aceitei. A tal imersão era longe dos olhos da cidade, em uma chácara nos limites de Goiânia, quase engolida pelo mato e pelo isolamento. Estacionamos carros importados sobre a grama pisoteada e fui conduzido junto a pouco mais de uma dezena de homens engravatados até uma van. Pelos sorrisos tensos, sabíamos que ali nenhum era amigo. Éramos só gente de passado mais glorioso do que o presente. A viagem seguiu por estradas esburacadas e, ao final, uma porteira se abriu. Moça jovem, morena, tatuagem estilizada de lobo no braço. Não era só anfitriã, tinha o olhar morto de quem fazia parte de algo antigo. Deixem aqui objetos de prata, documentos, relógios, só o essencial na mochila, declarou. Um cheiro de mato, cinzas e carne pairava no ar. A trilha de tochas levou todos a uma tenda erguida entre árvores, lugar mais próximo de um altar do que de um salão de convenções. Uma frase pintada sobre couro pendente. Aqui, todas as fomes serão saciadas. Receberam-nos com um shot oleoso, transparente, queimando a garganta. Senti o estômago revirar. Não havia café, água nem boas-vindas, só suor, incômodo crescente e aquela fome que ganhava novos significados a cada minuto. Ele apareceu quando todos já estavam suficientemente desconfortáveis. O mentor, o coach, ou Dr. Victor. Sua presença não pedia respeito, exigia. Magro, loiro, 40 e poucos anos, trajando camisa social impecável, barba loira bem aparada, subiu ao palco improvisado e começou sem rodeios. Vocês não me conhecem, não sabem meu currículo. O reflexo instintivo de aplaudir só revela a fraqueza de vocês. Não estão aqui para workshop, treinamento, nada disso. Tudo o que esperam receber será arrancado da carne e do espírito. O clima azedou rápido. Dr. Victor incitava a agressão com palavras, mas não havia bravatas simplórias. O que vou fazer, ele disse, é reativar o animal em vocês. Não valorizo força bruta nem brutalidade vazia. Só quero a verdade. Quem de vocês ousa desafiar a vida? Uma moça subiu ao palco, corpo atlético, expressão neutra, trouxe um saco com envelopes. 5.000 rales cada. Está aqui todo o dinheiro de vocês. Victor tirou a camisa, os sapatos, desafiando. Quem me derrubar leva o montante. Um dos executivos, o mais forte, chamado Murilo, subiu ao tablado. Em segundos, Dr. Victor o arremessou pelo ar como se fosse saco de farinha. Ninguém ousou o novo ataque. O suor, a fome, a tensão. Nada da antiga camaradagem masculina. Só animalidade, latente e podre. Novo desafio sádico. Uma bandeja de carne, cerveja gelada e Marina, a rainha fitness local, como prêmio para quem conseguisse vencê-lo. Houve indignação silenciosa, mas ninguém recuou. Levantamo-nos como se guiados por cordas invisíveis. Nunca havia presenciado tamanho controle emocional sobre um grupo inteiro só pelo ambiente, pelo cheiro do mato, pelas regras demolidoras daquela noite. Marina saiu do palco sorrindo com desprezo. Dr. Victor sorria. Pelo dinheiro não lutaram,
pelos prazeres, todos se erguem. Eis o que somos. O teste seguinte foi grotesco. Distribuiu a cada um de nós um saco com uma galinha viva dentro. Se quiserem jantar, matem. Quem for fraco passa fome. O nojo tomou conta. Alguns sugeriram soluções cruéis, outros quase vomitaram pelo pânico de serem revelados covardes diante dos pares. Quando tentamos organizar uma espécie de execução coletiva, Dr. Victor escancarou nosso fracasso. Vocês dividem migalhas mesmo quando recebem o suficiente para saciar a própria fome. Vêm porque são incompetentes? Como se não bastasse, as aves foram levadas de volta. Em vez disso, foi distribuído um pequeno saquinho a cada um. E dentro, um fragmento maior do mesmo cristal que Daniel me dera, só que ainda mais denso, quase vibrando ao toque. Dr. Victor se despiu por completo. As luzes de tochas realçaram algo inumano. Olhos brilhando amarelo, dentes afiados, unhas negras, corpo se contorcendo num estado entre homem e besta. Sua voz tornara-se rouca, mal formada. Agora, despidos do que resta de máscaras, experimentem a verdadeira natureza. O suspense apertava como ar rarefeito. Engoli o cristal tomado de horror e fascínio. Um a um todos caíram de joelhos, e depois de minutos agônicos, ergueram-se diferentes. Sentíamos a força, a fome, o desejo selvagem, mas sem perdermos a razão. Havia algo de lenda naquilo, mas era real. Um ritual moderno transbordando bestialidade nas margens do mundo urbano. E então, como cães libertos de coleira, fomos lançados ao breu da fazenda, prontos a caçar qualquer coisa, ou a nós mesmos. A noite parecia se expandir ao meu redor, como se tivesse engolido qualquer possibilidade de passado ou futuro. Depois que engoli o fragmento de cristal, estava nu, como os outros, mas me sentia absurdamente exposto, não só de roupas, mas de toda a minha camada civilizada. Fora dos limites da tenda, no breu da fazenda, era impossível saber onde terminavam os homens e começavam as sombras. Nunca havia sentido uma energia tão brutal no meu corpo. Meus músculos respondiam como o de um animal à beira da fome, e minhas pernas me levavam cada vez mais fundo entre mato e trilhas abafadas, onde a lua expunha detalhes que antes pareciam invisíveis. Naqueles instantes, descobri que o medo não é a ausência de sensações, mas exatamente o oposto. É estar inundado por tudo ao mesmo tempo. A primeira surpresa veio do olfato. Cheiros de terra, sangue, suor e orvalho entravam fundo, ativando algo primal. Escutei sons de passos, uivos contidos, risadas cortadas por ataques de raiva. Em certo momento, deparei com Marco, ajoelhado sobre uma ave, despedaçando-a a dentes e unhas. Senti nojo e inveja. O desejo de experimentar aquela força sem pudor crescia em mim, dissolvendo aos poucos a culpa e a vergonha que tantos anos de fracasso tinham consolidado. Não era só eu. Vi outros. Gente que eu conhecera horas antes, engravatada, calculista, agora despidos de qualquer controle. Vi lutas pequenas e abruptas, conflitos de quem não sabia se atacava, fugia ou apenas ria. Eu mesmo rosnei de volta quando alguém tentou me desafiar, baixando os olhos instintivamente para evitar a briga. O Gustavo, resignado, parecia enterrado num canto escuro da minha mente. Não demorou para que eu cedesse. Em algum ponto da mata, atrás de um tronco, capturei um bicho pequeno, talvez uma ave, talvez um coelho. Nunca soube ao certo. Rasguei a pele. Senti o sangue quente escorrer entre meus dedos e bebi. A culpa parecia distante, apagada entre sensações de força e satisfação crua. Pelo breu, a mulher com a tatuagem de lobo cruzou meu caminho. O cabelo descomposto, o corpo nu sob restos de luminosidade. Ficamos parados nos medindo, cada um à beira de um gesto imprevisível. Por um instante, desejei e tive medo ao mesmo tempo. Ela desapareceu no meio das árvores, como se fosse ela a verdadeira dona daquela noite. Fui vencido pelo cansaço animal. Caí na relva, nu, sujo, e adormeci com a pele latejando. Dessa vez, o sonho não era simples. Eu corria por florestas ancestrais, perseguido por um lobo gigantesco de pelos avermelhados, que me olhava não com ameaça, mas com uma espécie de reconhecimento melancólico.
Não havia promessas no olhar dele, apenas o aviso frio. Se sobreviver, renasce outro. Acordei com a aurora, o corpo doído, dor de cabeça batendo feito um martelo. Os efeitos do cristal pareciam recuar, deixando para trás uma espécie de ressaca moral. Na tenda, restavam só restos de carne, cheiro de gordura velha, homens abatidos, olhos avermelhados de exaustão. Todos pareciam deslocados, um grupo de desconhecidos unidos por algo vergonhoso e secreto. Voltei à civilização, mas o impulso selvagem ainda zumbia sob a pele. Passei o dia tomando decisões rápidas, cortando contratos, demitindo funcionários, e a cada ato duro, um pouco do Gustavo anterior desaparecia. Quando, ao final do expediente, vi minha imagem no espelho, olhos fundos, expressão inquieta, uma espécie de brilho estranho no fundo das pupilas, soube que ainda estava no meio desse processo. No fim daquela tarde, o telefone tocou. Era Daniel, agora mais cúmplice do que amigo, cobrando minha inscrição para outro ciclo. A voz dele era uma promessa de algum poder impossível de largar. Disse sim antes de raciocinar. Eu estava viciado, não só no cristal, estava viciado naquela presença, naquele segredo, naquela ilusão de controle. O que viria depois, eu ainda não sabia. Só sentia um frio crescente de que cada passo me afastava mais, para dentro de algo sombrio, antigo e de algum jeito absolutamente real. Depois daquela noite, o mundo não voltou ao eixo. Era como se o ar ao meu redor tivesse ficado mais pesado. E tudo, desde o toque dos talheres até o aperto da gravata, gritasse o quanto eu era impostor na minha própria rotina. Tentei me convencer de que tudo fora só mais um devaneio de fracassado, um surto coletivo provocado por bebidas e promessas ocas de poder. Mas não era. O efeito do cristal era mais duradouro que qualquer ressaca. Eu sentia, nas entranhas, que havia cruzado um limite. Daniel, cada vez mais seguro, me orientava como quem julga um novato em algum culto antigo. A próxima etapa era uma vivência completa. Os detalhes chegavam por mensagens cifradas, quase ameaçadoras. Traga só o essencial. Não coma nada depois do almoço. Não esteja à vista de ninguém. Ninguém pode saber. Na sexta-feira, tracei um mapa no GPS até a tal chácara indicada. Quando cheguei, só havia um casebre amuado entre palmeiras e capim alto. Homens do mesmo ciclo, todos eles com aquele brilho estranho no olhar, reunidos em silêncio. Uma van branca encostou na poeira e nos acomodaram como se fôssemos carga clandestina. Ninguém falava, mas o suspense era unânime. O motor roncou estrada adentro até que nem a cidade nem o dia pareciam existir. Foi num sítio escondido entre morros, nunca teria encontrado sozinho, nem se quisesse. Muros altos, luzes baixas, trilha de tochas e silêncio sufocante. A mulher da tatuagem de lobo vigiava o portão, olhando para cada um como se já soubesse de nossos piores segredos. Dentro, o ritual começou igual ao anterior, só que tudo parecia mais intenso. Fome, calor, sede, violência tácita, tatuagens tribais, bebida oleosa, ordens estranhamente mecânicas, como se estivéssemos sendo estudados, experimentados. Aqui é irmão contra irmão. A presa não é só o animal. Vocês vão saber o que é preciso fazer para merecer. O mentor Victor apareceu, agora mais ríspido e cruel. Falou em transformar homens em forças da natureza. Zombou do nosso dinheiro. Nos desafinou como cordeiros diante de um predador. Ninguém ousava discordar. Dizia que seríamos feitos de novo, mas para isso era preciso abrir mão de mais do que carteiras e relógios. Tínhamos que abrir mão da humanidade. Naquela noite, subimos de nível na selvageria. Carne crua, trovões ao longe, brigas simuladas que se tornavam reais ao menor descuido. Mas era o cristal que definia tudo. Recebi meu fragmento durando, agora já desejando o gosto metálico e o calor artificial. A cada dose, sentia o fio entre racional e instinto afinar e ceder. Quando fomos soltos na relva, me vi desejando a violência da noite, como se ela me purificasse de toda a covardia, toda a impotência, todo o fracasso. Em algum ponto entre sangue, suor e uivo, percebi. Não havia retorno possível.
Tinha vencido o medo de ser ninguém, mas em troca estava abrindo brechas perigosas demais para quem só queria sobreviver. E ao mesmo tempo, era impossível recuar. Na manhã seguinte, acordei com o rosto ao relento e um buraco novo no peito. O Gustavo que voltava dali era cada vez menos o homem que achava conhecer. Voltar para casa depois daquela vivência foi como entrar num cenário fantasma. Tudo parecia deslocado. O cheiro do apartamento, a textura dos móveis, até a claridade da janela. Carregava em mim um desconforto permanente, quase uma coceira na pele. Como se meu corpo não coubesse mais em mim e os sentidos titilassem, à espera de um novo chamado. No domingo à noite, antes de fechar a última cortina, revisei meus poucos pertences de valor e o envelope com 8 fragmentos do cristal, tão cuidadosamente separados. Olhei aquele punhado de pedras com um respeito doentio e, pela primeira vez, temi o que faria se algum dia acabassem. Na segunda-feira, a rotina desfez-se no mesmo tom de repulsa. O modo como olhava pessoas na rua, tentando sentir seu cheiro, identificar fraquezas, decifrar intenções. Pequenos conflitos me excitavam, mesmo aqueles idiotas, banais. Testei meu novo jeito no trabalho. Exigi de fornecedores, confrontei colegas, mandei embora funcionários por motivos torpes, mas ao fim do expediente só sobrou o eco de força artificial misturado a um vazio espesso. A noite caiu trazendo cansaço, mas também uma fome impossível de satisfazer. O gosto de comida comum, mesmo carne vermelha, era insípido ao extremo. Dormi inquieto e sonhei com mato, caçadas e, pela primeira vez, com uma mulher de cabelos ruivos sentada em um tronco, me observando com olhos alaranjados na escuridão da floresta. Eu acordava sempre com suor frio, coração disparado e a sensação, quase certeza, de que uma vida normal me escapava para sempre. Aos poucos comecei a perceber mudanças indesejadas, irritação fora de hora, explosões de fúria, até mesmo desprezo pelo medo dos outros. Meus movimentos estavam mais rápidos, meu raciocínio mais agressivo. Só que cada dose do cristal cobrava um preço. Quando a última lasca se dissolveu na minha boca, fiquei alguns dias encarando o cofre vazio, beirando o desespero. Meus ossos doíam. O brilho amarelo nos olhos diminuía. A energia sumia, e tudo que havia conquistado, respeito à força, dinheiro fácil, impulso sexual novo, começava a esfarelar diante dos meus olhos. O telefone tocou como um disparo, e só o nome de Daniel no visor me fez atender. Ele veio com promessas perigosamente tentadoras. Victor vai te fornecer mais, mas da próxima vez é pessoalmente e ele quer conversar. Eu sabia pela primeira vez que aquilo não era mais curiosidade. Eu estava sendo chamado, recriado e também investigado, que agora não era mais questão de escolher. Queria os cristais, precisava deles, muito mais do que admitiria até para mim mesmo. Na noite marcada, dirigi até o endereço passado por Daniel. O céu estava pesado e a cidade mais vazia do que o comum, como se o mundo soubesse que alguma coisa prestes a acontecer era melhor ser ignorada. O local era uma casa modesta à primeira vista, mas um carro de luxo estacionado na porta denunciava que havia mais ali. Toquei a campainha com a mão suando. Fui recebido sem palavras por um dos comparsas de Victor. O cheiro da casa era espesso, um misto de couro velho, incenso forte e algo metálico, quase ferroso, que imediatamente despertou meus sentidos do avesso. Victor me recebeu no escritório dos fundos, com as janelas fechadas e só uma lâmpada barata pendendo sobre a escrivaninha. Gustavo, ele disse com um sorriso tênue, típico de quem já sabe cada passo da sua presa. Precisamos conversar a sério agora. Você entende o nosso jogo. Eu não sei se era o medo ou o desejo pelo cristal, mas deixei que a arrogância dele me penetrasse só para não desmoronar ali. Fiz perguntas, fingi desinteresse, mas por dentro eu implorava por outra dose. Ele percebeu. Pôs um saco com 5 novos cristais sobre a mesa, lentamente empurrando na minha direção. Mas antes me fala. Algum estranho te procurou recentemente? Alguém que parecesse observar nosso grupo ou que soubesse mais do que devia? Balancei a cabeça negando,
por puro instinto de sobrevivência. De repente senti o ar rareficado e percebi que todo aquele ritual de dominância, toda aquela representação entre predador e presa, era só uma fração do segredo real. Victor não confiava em ninguém, nem nos mais fiéis. Só confiava na fome e medo alheios. Negociamos ali como dois jogadores que sabem que, no fundo, estão ambos blefando. Paguei caro pelos cristais. Saí do escritório com o pacote trêmulo no bolso, experimentando de novo aquele sentimento sujo de vitória amarga. Estava de volta à corrente. Na saída, fui surpreendido pela presença dela, minha filha, Amanda. Ela tinha chegado ao restaurante da região com uma amiga para jantar. O que me abalou não foi o encontro em si, mas o olhar eufórico de Victor ao vê-la. Linda menina, sua filha. O jeito como ele se curvou para cumprimentá-la me deixou em alerta imediato. Amanda, inocente, sorriu. Pela primeira vez, percebi que minha vida não era só minha. Eles podiam tomar mais do que meus músculos, mais do que minha alma. Chegando em casa, Amanda ainda tentou conversar e entender por que eu estava pálido, evasivo, e acabei despejando nela uma grosseria inaceitável. Afastei a única pessoa que poderia me trazer de volta. Victor devia estar rindo em algum lugar, saboreando aquela nova isca. Naquela noite notei uma van negra dando voltas na minha rua. Acabei dormindo mal, o sono povoado pelo uivo de um lobo distante. O desejo pelo cristal rodava meu sangue feito veneno. Senti que em breve não haveria mais limites, nem para mim nem para eles. Eu tentei seguir a vida como se algo pudesse voltar a ser normal, mas descobri rápido. Tudo parecia uma imensa simulação depois daquele encontro com Victor. Os cristais não queimavam no bolso, queimavam dentro do peito, latejando, fazendo com que eu sequer conseguisse raciocinar como antes. Certa noite, acordei com a sensação física de estar sendo observado. Era mais intenso que paranoia comum. Aquelas noites onde pensamentos e batimentos se misturam ao escuro. As luzes da rua entravam esmaecidas pelas cortinas. Então, ouvi. Portas do térreo batendo, passos rápidos no corredor, um arranhar metálico vindo da entrada. O velho instinto de sobrevivência piscou forte dentro de mim. Fiquei imóvel, fingindo dormir até os sons sumirem. Nos dias seguintes, tudo ao meu redor parecia se tornar mais ameaçador. Eu via estampas de lobos por toda parte, em grafites, camisetas, até em um anúncio no celular. O acaso parecia jogar mensagens como se o mundo confabulasse silenciosamente com minha queda. E por trás disso tudo, havia Amanda. Minha filha começou a reparar mais em mim. Ela tentava conversar, mas eu já não conseguia mais sustentar um olhar por tempo demais. Sentia cheiro de medo nela. Parecia perceber que, por baixo do pai descontente, havia agora uma coisa estranha, afastada. Foi depois de um desses dias que percebi sinais alarmantes em casa. Sentia cheiro de perfume que não era meu, e o chão do corredor tinha marcas de sola desconhecida. Meu apartamento fora invadido, mas nada parecia ter sido tocado. Nessa noite, enquanto eu revirava a sala em busca de pistas, vi o vulto de uma mulher parada atrás da cortina da sacada. Pulei, pronto para gritar, mas era Karina, a moça de tatuagem de lobo. Não perguntei como ela entrou. A conversa foi curta, tensa. Ela veio recolher o excedente dos cristais que eu pegara, aqueles que, segundo ela, não pertenciam a mim. Só então entendi. Victor sabia de tudo, até dos meus restos secretos. Ele controlava, monitorava, ameaçava com silêncio. Karina explicou com voz amarga. Aqui todos pertencem a alguém, exceto quem se revolta. Eu pretendo sair desse jogo, Gustavo, mas nem todos podem. Tome cuidado. Ela chorou ao se despedir. Vi ali o que eu mesmo sentia. Uma fome de liberdade que só aumentava conforme a coleira do vício apertava. Depois dessa noite, fiquei cada vez mais atento. O que antes era busca por adrenalina, agora era puro temor. Desconfiança de gente, de celulares, de câmeras no prédio. Comecei a evitar Amanda de propósito. Qualquer distância parecia mais segura para ela do que meu abraço. E então percebi. Meu próprio medo era meu novo caçador, e não havia para onde fugir.
A tensão de ser vigiado me seguiu como uma febre. Comecei a receber recados indiretos, olhares estranhos no prédio, ligações de números desconhecidos que desligavam antes do primeiro alô. Foi quando notei, de uma vez por todas, que Victor jamais perderia o controle do seu bando, nem dos viciados, nem das vítimas, nem dos cúmplices que ele mesmo ajudou a criar. Na semana seguinte à visita de Karina, um frio cortante percorreu meu corpo ao chegar em casa e encontrar tudo revirado. Gavetas abertas, papéis espalhados, mas nada roubado. No fundo, uma mensagem. Tudo está onde precisa estar. Não ouse trair a matilha. Demorei a dormir naquela noite. Amanda estava fora, na casa de uma amiga, depois de uma discussão causada pela minha irritação crescente. Por mais que tentasse racionalizar, já não tinha certeza de quanto tempo conseguiria protegê-la daquilo tudo, ou de mim mesmo. Na madrugada, recebi uma ligação. Voz rouca, anônima, impostada. Gustavo, eles sabem de tudo. Você sabe demais. Está na hora de escolher de que lado vai morrer. Engoli seco. As mãos tremiam. Liguei para Amanda, pedi que não voltasse ainda. Disse que era paranoia, mas ela sentiu o medo rasgando minha voz. A mesma van negra de dias atrás passou devagar pela rua. Homens desceram, encapuzados, e começaram a cercar o prédio. Fiquei imóvel, olhando pela greta da cortina. Era surreal perceber o quanto aquela nova realidade já não me parecia absurda. Aquilo era o fundo do poço e eu sabia. Só havia um jeito de sair vivo dali, ou não sair nada. Atordoado, tomei a última pedrinha de cristal, sentindo o velho ritual voltar como uma condenação. Por alguns minutos, era de novo o animal. Rápido, ágil, atento. Desci as escadas evitando o elevador e saí pelos fundos do prédio. O cheiro da noite era afiado. Ao longe vi um homem, antigo, elegante, de uma fraqueza fingida, me observando da esquina. Era aquele estranho do cemitério, o único que prometera uma saída, nem que fosse um acordo com o próprio diabo. Respirei fundo e me aproximei. Ele me disse apenas: entregue tudo, faça um mapa. Diga a eles onde é a toca do lobo. Proteja sua filha. O resto, deixa com a gente. Naquele instante percebi. Havia outros caçadores além de Victor. Outros lobos vestindo pele de gente, operando no silêncio da cidade. E por pior que fosse, tomar partido já não era mais uma escolha. Era uma sentença de morte ou redenção. Após aquele contato com o velho da esquina, a sensação de que eu estava sendo pressionado de todos os lados ganhou forma física. O prédio ficou pequeno, as ruas ao redor pareciam um labirinto. Não havia refúgio, só escolhas apressadas, cada uma carregando peso demais para o resto da vida. Naquela madrugada fiz o que parecia ser a única jogada possível. Reuni o que restava de coragem e dos cristais, tracei um mapa detalhado da fazenda isolada, onde os rituais aconteciam, e fui ao encontro prometido. Atravessei a rua vazia até o carro de luxo, onde o velho me aguardava ao lado de uma mulher elegante, tão rígida quanto glamurosa. Eles exigiram os cristais, o mapa, meu silêncio, e em troca prometeram intervir naquilo que ninguém mais acreditaria se soubesse. Mal saí desse encontro e soube naquela noite que a linha tênue entre vítima e cúmplice estava finalmente esticada até o limite. Na volta, já durante o nascer do sol, encontrei minha casa aberta, revirada. E o pior, Amanda havia desaparecido. O fôlego me faltou como se tivessem cravado os dentes em minha garganta. O horror do que Victor era capaz me atingiu em cheio. Liguei para o grupo do velho, mas só recebi promessas vagas, intermediários, respostas frias. Pensei em polícia, mas temi tanto pela segurança de Amanda quanto pela explosão do segredo no noticiário. A ligação de Victor não demorou. Seu tom de cinismo me gelou por dentro. Amanda está comigo, Gustavo. Você já traiu a matilha. Agora vai pagar, ou colaborar. Siga as instruções e transfira o dinheiro da sua vida toda para mim. Pela manhã, um carro vai te buscar. Qualquer desvio, qualquer ideia, e sua filha vai saber o verdadeiro significado do medo.
Acordei no dia seguinte como zumbi. A vida se resumia a uma fila de transferências bancárias, olhares desconfiados e a presença constante dos capangas de Victor, que me vigiavam até enquanto eu estava no caixa. Sem celular, sem carteira, sem voz. Apenas a esperança mesquinha de que, cumprindo ordens, poderia rever Amanda viva. No fim do dia, entrei na van escura. O motorista, de rosto fechado, fez questão de pontuar. Foi você quem perdeu a chance de proteger quem ama. Victor confiava em você, mas um traidor nunca mais tem volta. Enquanto rumávamos para o sítio, ele soltava insinuações doentias sobre Amanda, frases que me faziam desejar o impossível: matar, morder, sumir com todos de uma vez. A viagem terminou diante do galpão rústico, com as tochas acesas como nos primeiros rituais. Fui jogado quase à força na frente da cela, onde a tal fera acorrentada rosnava em silêncio profundo. A mesma entidade meio humana, meio besta, que até então só existia entre os rumores mais insanos dos membros do bando. Ao redor, Victor e uma pequena multidão de capangas presenciaram meu colapso. Amanda, amarrada a uma cadeira, chorava com olhos arregalados, implorando por mim sem palavras. Victor, triunfante, explicou: aqui, Gustavo, encerra seu caminho. Você teve tudo. Agora será alimento da fera. Sua filha vai aprender que não existe escolha quando se trai o instinto da matilha. Até aquele momento, nunca me senti tão próximo do fim, nem tão ali, vivo. E ali, diante da fera, do sangue e do velho cheiro de ferro do galpão, soube de um novo pânico. O de ser caçado pelo próprio desejo de sobrevivência, mesmo que isso custasse tudo o que restava de humano em mim. O cheiro de sangue e medo tornou-se sufocante no galpão. Senti cada gota de suor escorrer como ácido pela pele. De um lado, Amanda ainda chorando, amarrada e indefesa. Do outro, Victor, triunfante, ostentando o controle absoluto, seus olhos centelhando aquele amarelo bestial que eu reconhecia demais. Eu estava fraco, o corpo quebrado pelo estresse, a mente entorpecida pela abstinência do cristal. Mesmo assim, Victor fez questão de prolongar meu martírio. Fez seus capangas me jogarem perto da jaula e discursou, exibindo para todos seu domínio. Falou de lealdade, punição, destino da matilha, como num ritual milenar. Qualquer sombra de compaixão sumira dele. Só existia um predador lidando com outro animal que merecia o abate. Quando vi o olhar da minha filha, entendi. Não era hora de racionalizar. Era o último limiar entre medo e coragem, instinto e morte. Num movimento desesperado, engoli de uma só vez todos os cristais que Karina, naquela chance solitária dias antes, conseguira me passar. O efeito foi o mais brutal possível. O corpo inteiro convulsionou, calor explosivo nas veias, sentidos disparando. Vi Victor percebendo tarde demais, gritando ordens para me matarem, mas os segundos de espasmo viraram força. Senti as unhas crescerem, músculos distenderem, visão ficando mais clara, audição captando até as gotas de suor dos outros. Saltei de pé, rosnando como animal enjaulado. O pânico tomou o lugar do desprezo no rosto de Victor. O primeiro capanga veio para cima. Quebrei seu braço com uma facilidade assustadora. O próximo tentei poupar, mas a fome, a raiva, o desejo brutal de proteger Amanda me engoliram. Mastiguei uma parte do pescoço dele antes de entender o que fazia. Fiquei coberto de sangue, mas era só o começo. Victor veio. Ele mesmo. Pela primeira vez, mostrava o quanto era também filho do lobo. Unhas negras, dentes enormes, corpo dobrado que parecia rasgar a camisa. Nos lançamos um contra o outro, como duas criaturas antigas, indignadas com o universo e com a própria existência. Foi selvagem. Mordemos, arranhamos, chutamos, cada golpe cheio de uma vontade monstruosa de não morrer mais humano. No auge, Victor conseguiu me prensar contra a jaula da fera. Amanda gritou, e isso explodiu algo dentro de mim. Com força absurda, cravei 3 dedos nos olhos dele. Ouvi o choro animal dele, e com outro braço, mordi a lateral da sua cabeça. Senti o sangue quente, ouvi o osso se partir. Vi no reflexo a sombra da fera dentro da jaula. E ali, numa fração de segundo, entendi. Aquilo era mais que luta,
Era escolha sobre o próprio destino bestial. Mas o corpo de Victor ainda resistia. Ele me lançou para dentro da jaula com a fera. Pensei ser o fim. Olhei para Amanda. Imaginei que dali para frente, tudo o que podia fazer era resistir o máximo possível. Victor urrava. Amanda gritava. Os capangas brigavam entre si e de fundo escutei vozes. Karina e as outras mulheres do grupo explodiam galpão adentro, lutando como hienas esfaimadas. A última coisa que senti foi o hálito quente da fera. Mas, antes do abate, a fera hesitou. Talvez reconhecendo minha condição, talvez apenas curiosa com o novo predador. Eu encostei o rosto no sangue pisado do chão, sem saber se morreria ou renasceria. Quando tudo ficou calmo, ouvi um uivo longo. Era Amanda livre. Era eu suspenso entre eras, entre humano e lenda, pronto para escolher o que ser, mesmo que não sobrasse quase nada do Gustavo que um dia existiu. O tempo depois do confronto no galpão é feito de fragmentos confusos, pedaços de lembrança entre a vida e a morte. Sei que gritei, sei que sangrei. Sei que Amanda correu, libertada por Karina e outras mulheres que, em meio ao caos, vingavam suas irmãs e, de certa forma, todos nós. Lembro do cheiro forte do sangue da fera, misturado ao sangue humano. E lembro também do gosto metálico na minha boca. Algo para além de qualquer fome ou vício. Um gosto antigo, de floresta e de noite. Não sei dizer por quantas horas fiquei caído, em transe. Quando voltei a mim, o galpão era um campo de batalha abandonado. Os capangas jaziam imóveis. Karina estava ajoelhada ao lado do corpo de uma das companheiras. E Victor não era mais ameaça para ninguém. Jazia de rosto devorado, expressão petrificada no horror animal de seu fim. Tropecei de volta para fora, procurando Amanda. Meus sentidos estavam devastados, parte deles mais aguçados que nunca, parte quase humanos de novo. Encontrei minha filha já do lado de fora, sentada à sombra de uma árvore, abraçando os joelhos e tremendo. Parei à distância, hesitando por medo de mim mesmo, medo do que corria agora nas minhas veias e de como ela me enxergaria. Quando Amanda ergueu os olhos e me reconheceu, sujo, irreconhecível, mas ainda seu pai, senti uma torrente de emoções tão contraditórias que quase desmaiei ali mesmo. Ela chorou de alívio. Eu também, por dentro, destruído. Não disse nada, só deixei que ela se aproximasse até sentir meu cheiro, meu medo, minha gratidão. Naquele abraço desigual, prometi a mim mesmo que, dali em diante, a sobrevivência não era apenas meu direito, mas minha obrigação, por ela. Os dias seguintes foram mudos, como se um véu pairasse sobre tudo. Investigadores vasculharam o sítio, mas a rede do velho, aquele dos olhos gelados e promessas silenciosas, limpou as pistas. O corpo da fera sumiu. Não restou nada, além das lembranças, do saldo vazio na conta, das marcas de unhas cicatrizando lentamente na pele. Amanda voltou aos poucos à faculdade. Eu me retirei do mundo. Vivi de consultorias intermitentes, evitei sair à noite, evitei até o espelho, pois por muitos meses o que via refletido não era inteiramente humano. Não mais. Meu corpo foi voltando, a dor física diminuiu. Mas o vício ficou. Havia noites em que sonhava com uivos e com a mulher de cabelos ruivos sentada ao luar, prometendo que nada termina enquanto houver escuridão para correr. Hoje desconfio de todos os olhos brilhando na cidade, de todos os cheiros fortes que cruzam meu caminho. A lenda do lobo urbano se disfarça de homem no caixa do supermercado, no taxista calado da esquina, na professora do ensino médio que nunca leva desaforo para casa. Aprendi a reconhecer o silêncio daqueles que passaram por algo semelhante e sei, há outros como eu, outros errantes, caçados ou caçadores, à espera de uma noite em que a lua cheia trará um chamado impossível de ignorar. Não tenho mais cristais, nem quero. Minha força, quando preciso, já não se confunde mais com arrogância ou covardia. Carrego a lembrança da besta no corpo e na alma, junto com a promessa que fiz ao abraçar Amanda naquela noite maldita. Nunca mais deixar que o abismo dos outros engula o que resta de nós.
Talvez eu tenha mesmo me tornado uma lenda. Talvez só mais uma peça em outra matilha urbana, silenciosa, reaproximando o mundo das velhas histórias que nunca morrem. E se um dia alguém cruzar comigo, olhando fundo, hesitando entre fugir ou avançar, saberei. O segredo do lobo está seguro por mais uma noite. Alguns meses se passaram desde aquela noite que marcou meu corpo e a minha história com mais ferocidade do que qualquer derrota profissional, qualquer fracasso conjugal. Amanda retomou a vida como pode. Ela mesma mudou. Ficou menos ingênua, mais forte, como se parte daquele terror tivesse ensinado alguma coisa impossível de desaprender. Nunca conversamos abertamente sobre o que vivemos, mas quando nos olhamos, no fundo, há um pacto silencioso. Somos sobreviventes de um segredo maior do que palavras. Eu me reconstruí em silêncio, ajustando velhos hábitos e inventando outros novos para não ceder à tentação daquela força bestial. Minhas noites são sempre de alerta. O medo verdadeiro é o de gostar do que me tornei. Às vezes acordo ouvindo passos na rua, sentindo o cheiro de perigo no vento, identificando entre multidões aqueles outros olhares que foram marcados pela mesma experiência. Nossa matilha velada, cada um para o seu lado, disfarçados em vidas comuns. Tornei-me discreto, quase invisível. Trabalho pouco, converso menos ainda. Quando Amanda me visita, rimos, comemos juntos, fingimos um futuro inteiro sem lobos. Mas toda vez que ela me abraça, ela sente, e eu também, a memória de uma fera pulsando entre nossos corpos, como se tudo no universo conspirasse para não nos deixar esquecer jamais. Há noites, porém, de lua especialmente brilhante, em que saio sem rumo certo, guiado pelo instinto que a cidade grande jamais conseguiu domar por completo. Nessas caminhadas, reconheço sons e padrões que a maioria ignora. Um grupo reunido em silêncio no parque depois da meia-noite, alguém obcecado pelo próprio reflexo numa vitrine, ou aquela jovem de olhar ávido cruzando a praça sozinha, mas sem medo do escuro. Quase sempre retorno antes do nascer do sol, satisfeito só por saber que não estou sozinho, que as lendas ainda caminham, ora afastadas do outro lado da rua, ora tão perto quanto um uivo preso na garganta. E reconheço alguns de nós em manchetes de jornal, nos ruídos vagos de pessoas desaparecidas, em boatos que crescem entre bairros distantes. O segredo que carrego nunca mais vai me abandonar. Não há cura nem justiça quando se atravessa certas fronteiras. O que há é aceitação. Do outro, de si mesmo, e dos mistérios antigos que espreitam debaixo da pele do mundo moderno. E por isso, quando alguém me pergunta se acredito em lendas urbanas, em monstros ou homens-lobo, eu sorrio de um jeito que só outro irmão pode entender. Porque sei, mais do que ninguém, que as histórias mais improváveis, às vezes, são as únicas que realmente explicam a noite.